Amém? Projeta para mim, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, ou capítulo 1, se preferir, dos versículos 6 ao 12. Quem achou, diga amém. Nem projetado, você acha? Quem achou, diga amém. Agora melhorou, né? Preste bem atenção a este primeiro versículo, a todos eles, mas por enquanto só esse primeiro versículo. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Só lá por enquanto. Um homem enviado por Deus. Ele não veio porque ele quis, ele não veio porque ele fez um projeto, mas surgiu um homem e este homem foi enviado por Deus, e o nome dele era João. Agora sim, por favor, pode passar. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Ainda está falando de João, concorda comigo? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. O seguinte: a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Os 3 versículos, volta para o 7, os 3 versículos falam de João. Vamos de novo, lá do 6 outra vez, volta. No 6, 1:6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Até aí por enquanto. Os 3 versículos falam sobre João. Agora o 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem era? Jesus. Mudou a referência à pessoa, ou seja, a pessoa referida agora mudou. Não é mais João, está falando de Jesus. O 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Está falando de quem? De Jesus, não é isso? Vamos lá, está falando de quem? Depois que eu dei a cola ficou mais fácil. De Jesus. O 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ainda está falando de Jesus. O seguinte, o 12, que é o último. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor é doce aos nossos lábios e ao nosso entendimento. Mas, ó Deus, penetra no nosso coração e no nosso intelecto, ó Deus, nos lugares mais profundos dos corredores das nossas almas. Pedimos, ó Deus, que tu produzas em nós, pela tua palavra, aquilo que tu mesmo tens reservado, a fim de que o alcancemos para a glorificação do teu santo nome. Habilita-nos pelo teu Espírito e prepara cada um de nós, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, aqueles que hão de receber a palavra do Senhor e em nós ela possa produzir frutos para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto começa falando sobre João Batista, que ele foi enviado por Deus. Ele não veio por acaso. Um homem sem propósito, um homem sem perspectiva, disse não, ele foi enviado. Deus tinha um plano para ele.
João Batista era de linhagem sacerdotal e ao mesmo tempo de linhagem profética. Seus pais preenchiam o requisito para que o filho pudesse chegar a ser sumo sacerdote. Um sumo sacerdote teria que vir de linhagem profética, o pai ou a mãe, e também de linhagem sacerdotal, ou o pai ou a mãe serem filhos de sacerdote. Essa era a condição para que o filho começasse a ser preparado para ser sacerdote e chegasse a sumo sacerdote. Então Jesus era, João Batista era sem qualquer dificuldade, aquele que poderia ser o sumo sacerdote naqueles dias. Mas acontece que o Império Romano havia nomeado 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Para poder controlar a religião, controlar o templo, Roma escolheu quem seria sumo sacerdote. Considerando que os 5 filhos do sumo sacerdote haviam morrido e não poderiam sucedê-lo, então nomeou também o genro do sumo sacerdote como sumo sacerdote. Ficaram 2 sumos sacerdotes. Sumo é um só, está no topo, no ponto apical do sacerdócio e não cabe outro. Mas Roma, por uma questão de segurança, nomeou 2 para que eles pudessem controlar a religião. E João Batista jamais poderia chegar a ser o sumo sacerdote por indicação de Roma. Então ele não poderia exercer o sacerdócio no templo, ele não poderia ter as vestes que os sacerdotes possuíam e nem comer as comidas especiais reservadas exclusivamente aos sacerdotes. Então João Batista vai ser uma voz do que clama no deserto, é a profecia de Isaías. Ele vai estar fora do templo, lá fora do templo. Então nós, quando lemos em Whitehead, um comentário em inglês, diz assim: e ele foi impedido pelo Império Romano de exercer o seu ministério sacerdotal. Posso dizer uma coisa a você? Pelos planos de Deus, ele não pôde exercer o seu ministério sacerdotal. Tem nada a ver com Roma. Roma é de uma força infinitamente pequena comparada ao poder de Deus. Aí você vai dizer: pastor, mas por que ele não poderia ser o sumo sacerdote? Eu vou te dar uma primeira e única razão. Preste bem atenção. Jesus, o seu filho, seu primo, deveria ser preso. E quem deveria estartar essa prisão seria o grupo religioso. Imagine você se João Batista fosse o sacerdote, se Jesus seria preso, julgado, condenado e sacrificado na cruz do Calvário. Evidentemente que não. Isso nunca aconteceria. Mas Deus tinha um plano que deveria ser realizado, por isso João Batista vai ser impedido de realizar o seu ministério sacerdotal, porque ele não iria cumprir provavelmente o propósito, ou deixar cumprir o propósito de Deus. O que é que eu estou querendo dizer a você? Que muitas vezes Deus tem que mudar e colocar até um inimigo, alguém que não gosta de você, alguém que é contra você, para que você possa conseguir cumprir o propósito do coração de Deus. Você terá que enfrentar a adversidade, porque senão a vontade de Deus nunca vai se cumprir, se você não tiver que enfrentar os problemas, as dificuldades e as adversidades. João Batista foi impedido pelo Império Romano? Sim, mas era plano de Deus, porque Jesus teria que ser preso. E quem ia iniciar essa perseguição e levar Jesus preso e acusá-lo diante do Império Romano, que somente com o aval do Império Romano ele poderia ser sacrificado, quem teria que fazer isso era o sumo sacerdote. E se fosse João Batista, como que ele iria fazer isto? Por isso Deus tem um outro plano. Ele era um homem enviado por Deus. Ele não vai dirigir o templo, ele não vai dirigir os ritos religiosos dentro do templo, não vai se vestir como sumo sacerdote.
mas Deus tinha para ele um plano fora do templo. Isso indica que se Deus tiver que mudar alguma coisa na sua e na minha vida, para que o plano dele possa se cumprir, isso não significa que ele abandonou você. Isso não significa que Deus abandonou João Batista, dizendo: olha, João Batista, eu não preciso mais de você, e você não vai ser sumo sacerdote, você não vai dirigir o templo, e então eu estou descartando você, eu não tenho mais nada para você. Não, não é isto. Mesmo que eu acredite que Deus está mudando alguma coisa na minha vida, na minha história, na sua história, Deus continua tendo um plano para você. Na profecia de Isaías, disse: ele vai ser a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele não vai ficar no templo, ele não vai dirigir o rito religioso, mas ele vai continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus para anunciar o ministério do Messias. O problema não significa que Deus abriu mão de João Batista, e nem que ele abre mão de você ou de mim, mas que ele é capaz de usar-nos mesmo em meio à dificuldade ou problema, para que sejamos instrumentos de bênçãos nas mãos dele. Então, se vem um homem enviado por Deus, Deus tinha uma missão para ele, não seria no templo, mas Deus continuava tendo um propósito para ele, e o nome desse homem era João. Ele não era a luz do mundo. Deus não deu a ele a missão de ficar no lugar de Jesus. Você não vai ficar no templo, mas você vai ficar no lugar de Jesus. Disse: não, você vai anunciar que essa luz chegou a todos os homens. E eu acredito particularmente que Deus dá a ele uma missão muito mais elevada, muito mais importante do que ser sumo sacerdote. Deus, quando nos afasta daquilo que nós acreditamos que seria o plano dele, certamente ele tem para nós algo maior do que nós iríamos abraçar. Deus quer nos abençoar muito além. Ah, mas fulano, meu patrão, ele é terrível. Não se preocupe, Deus está acima dele bilhões de vezes, com um poder muito mais elevado e capaz de mudar toda a situação. Aquele indivíduo só está lá, aquela mulher só está lá para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. João, você não vai julgar Jesus, você não vai prender Jesus, você não vai executar Jesus. João Batista, você vai pregar sobre Jesus, você vai anunciar o ministério de Jesus. É isso que você vai fazer, é muito mais elevado do que a religião poderia dar a você. Às vezes estamos tão presos e pirracentos querendo aquilo que nós achamos que seria nosso de direito, e Deus está dizendo: mas rapaz, eu tenho algo maior para você. Eu lembro, eu fui fazer a renovação da minha identidade, esse modelo novo, e eu entrei na fila, e aí na hora que chegou a minha vez de pegar a senha, a mulher me deu uma senha azul, número 4, branca, número 1, branca, número 1, e eu disse a ela: eu tenho 65 anos, tem prioridade, e ela riu, guardou a branca 1, pegou a azul 4 e me deu, e eu peguei, sentei para guardar, estava começando o expediente. Adivinha qual foi a primeira senha que chamaram? Branca, número 1. Por isso que ela riu, porque tinha mais velho lá para renovar a carteira do que gente nova, não tinha nenhum novo que tinha pego ainda. Ela me deu a branca 1, e eu disse: não, eu sou prioritário. E ela riu, disse: me dá aqui, me deu a 4. E eu fiquei sentado lá, o branco 1 foi atendido, foi embora, aí veio o azul 1, o azul 2, azul 3, e eu sentado lá, azul 4, e todo mundo, branco 1, 2, 3, já tinha ido embora. A gente às vezes reclama, mas Deus tem para a gente coisa melhor do que a gente acha que a gente tem direito. A Bíblia está dizendo que Deus tinha algo melhor, disse: ele não era a luz dos homens.
Ele apenas estava no mundo para dar testemunho da luz que é Jesus. E aí, a partir do terceiro versículo que lemos, o quarto, começa então, agora o versículo 9, a falar sobre Jesus. Ele era a luz, e ele veio para dar testemunho da luz. Ele era a própria luz de Deus entre os homens, e veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual era o ministério de João Batista? Pregar Jesus, maior do que qualquer outro ministério. E diz, então Jesus, ele pregou, e todos quanto acreditaram nessa pregação e receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus, por causa do ministério de João Batista. Quando Deus te der alguma coisa que não seja bem o que você estava querendo, não fique triste. Ele tem algo melhor para você. Ele quer abençoar você. Ah, mas fulano apareceu no meu caminho, está me atrapalhando. Não ligue. Deus é maior do que ele. Deus vai te abençoar. Deus vai conduzir você, e o que Ele tem para você é maior do que aquilo que você imaginou que seria seu. Basta que você entenda isto. João Batista poderia ter montado uma greve, poderia ter feito uma revolta. Era correto que ele se levantasse contra os sacerdotes, os dois sumos sacerdotes. Fez nada disso. Ele foi para o deserto e ele pregou sobre Jesus, e ele teve o privilégio de batizar Jesus. Quem foi que batizou Jesus? Foi Anás, sumo sacerdote? Não. Foi Caifás, o sumo sacerdote? Também não. João Batista, que foi expulso do templo, foi impedido de exercer o ministério. Ele exerceu o ministério dado por Deus, e ele batizou Jesus como sacerdote. Ele batizou o próprio Deus, o Filho de Deus. Deus tem para você algo maior do que estão tentando tirar de você. Pense nisso.